E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida muito insana, que foi jogada entre Vincent Keimer e Fabiano Caruana para a grande final do Freestyle Chess. Quem vencer essa partida vai poder ser coroado o melhor jogador de Fischer Random do mundo. E para estar aqui, o Keimer já eliminou Magnus Carlsen. Ontem mesmo ele venceu o Fabiano Caruana na primeira partida do match, essa daqui é a partida final, e ele venceu também a Alireza Firouzja. Então assim, o Keimer tá simplesmente pegando fogo, e o Fabiano dessa vez tá com as peças brancas. O Keimer, para vencer, como ele venceu ontem a primeira partida do match, precisa apenas de um empate aqui hoje. Se ele empatar, ele ganha, vai ficar 1,5 a meio. Se por um acaso o Fabiano ganhar, aí nós teremos as partidas de desempate, e se o Keimer ganhar, ele obviamente também será campeão. O Fabiano tem que jogar para vitória, então ele abre com o peão na casa de D4, lance natural, controlando o centro, abrindo a dama, e o Keimer joga F5, que é como se fosse uma defesa holandesa, controlando a vinda peão na casa de E4. Temos então cavalo em G3, ameaçando o peão de F, e uma escolha muito curiosa pelo Keimer, peão na casa de D5, um lance que de imediato gera uma casa fraca na casa de E5, coloca vários peões em casas claras, então limita bastante a força do bispo, mas gera bastante controle sobre o centro do tabuleiro e desencoraja ideias como E4 e ideias como C4, que são tremendamente desejáveis por parte do jogador de brancas. Sabendo que o Caruana quer combater o centro, né, ele joga F3 para jogar o E4, e o E4 é meio que imparável por conta da posição inicial, né? O fato das torres terem começado aqui na coluna E deixa ideias de E4 e E5 muito mais fáceis de jogar, contestando aqui os peões de D. Por isso que os dois jogadores decidiram colocar bastante material de olho nessas casas específicas. Então, nós temos por parte do Keimer um lance que ninguém esperava. Sendo sincero, um lance que parece completamente insano, peão na casa de E5. Esse lance tem uma cara de lance ruim que vai gerar uma desvantagem absurda, porque quando você coloca um peão em E5, é claro que o adversário vai tomar. Você vai ter que colocar a torre no centro, é muito cedo para desenvolver peças pesadas, e aí ele vai desenvolver com o tempo na sua torre. Então, D toma E5 por parte do Fabiano, sem nem pensar, é com toda certeza esperando torre toma de volta, que não foi jogado por sinal, e aí viria algo como bispo em D4, e de repente você tem que ficar com a torre em E7, onde ela atrapalha o desenvolvimento do bispo para a torre defender G7, brancas vão conseguir o E4 de qualquer forma, e parece que a posição está simplesmente 1 milhão de vezes melhor para o Fabiano, né? Exceto que quando o Fabiano toma o peão, o Keimer joga um lance completamente maluco, cavalo em G6. E esse lance tá dando de graça aqui pro Fabiano Caruana um peão passado, tá deixando defender. O peão tá passado, só que ele não tá só passado, ele tá passado, tá conectado e defendido. Então no quinto lance, o Fabiano Caruana já tem basicamente a forma final de qualquer peão, né? Isso aqui é o desejo do peão. O peão ele vai para a escolinha de peão para virar isso aqui, é um peão passado, conectado, defendido. Só que o Vincent Keimer vai dar uma aula de xadrez posicional e ele vai demonstrar que, na verdade, esse peão é mais uma fraqueza, mais uma debilidade nessa posição do que qualquer outra coisa. Pode ter certeza que ele calculou tudo isso porque ele pensou meia hora antes de jogar o primeiro lance. É isso aí, ele ficou 30 minutos antes de jogar o primeiro lance. Mas, vamos lá, ele joga cavalo em H4, provando aqui o que ele quer fazer, liberando a movimentação do peão de G, pressionando o peão de G2. Então, por que é importante ele liberar a movimentação do peão de G, tirando o cavalo dali? Para jogar G5 e, eventualmente, esse centro do Fabiano Caruana vai sucumbir a essa fortíssima ruptura de cadeia de peões. E, ao mesmo tempo, ele tem um problema urgente a resolver no processo, que é o peão de G2 que está caindo. A torre também está presa aqui. Então, nessa posição, o Fabiano joga peão na casa de C4, que é uma maneira de resolver o problema. O que ele está fazendo? Liberando a movimentação do bispo com o tempo para gerar uma casa para a torre. Então, está perguntando na prática o que o Keimer quer fazer. Ou você toma em G2, ou você toma em C4. Se você tomar em G2, eu vou tirar o bispo com o tempo na sua torre, né? E depois eu vou jogar a torre em D1, por exemplo, se cavalo toma G2, bispo em A4, algo como C6, por exemplo, e torre em D1, e o Caruana não perde a torre, e ele ainda tem esses peões fortes aqui na posição. Outra possibilidade, o que foi jogado pelo Keimer, é D por C4. E, novamente, tem uma necessidade de gerar uma casa para essa torre e jogar algo como bispo em A4. Então, o Fabiano o faz, e depois nós temos C6. Agora sim que a torre não está mais presa, o Fabiano pode decidir como ele quer jogar essa posição.
Ele pode defender o peão de G, como ele pode também ignorar o peão de G, né? Por exemplo, se ele quiser defender, um lance como o cavalo em E3 é perfeitamente jogável. O problema é que vai virar ruptura G5, como a gente comentou, e de repente a posição das brancas não é tão agradável, porque o bispo tá bloqueado pelo cavalo, a dama tá bloqueada pelo cavalo, o peão tá bloqueado pelo cavalo e a torre tá bloqueada pelo peão. Então, a posição fica muito esquisita, certo? E basicamente não tem nada de bom aqui na posição das brancas. Esses peões aqui, que eram para ser as forças, estão sendo atacados pela ruptura. Então, o Fabiano decide pelo E4, que é uma maneira muito mais legal de jogar. Tá ofertando uma troca de peões no centro e ao mesmo tempo tá gambitando o peão de G. E nessa posição, a realidade é que só existe uma boa maneira do Vincent Keymer seguir. Porque se nessa posição você segue de maneira imprecisa, isso aqui sai do controle, é 3 peões no centro e estão avançando assim com uma velocidade tremenda. Então é uma posição extremamente delicada, mas eu afirmo com bastante confiança que o Keymer previu tudo isso, porque ele joga tudo com 99% de precisão. Nessa situação, se você captura qualquer um dos peões aqui que está de graça, você vai ficar numa situação muito complicada. Digamos que cavalo por G2 com tempo na torre. Pô, o lance vem com tempo, tem como ser ruim? Óbvio que tem. Torre E2 chuta o cavalo volta para casa de H4, você ainda tem isso aqui para se preocupar. Vai vir cavalo em E3, ameaçando o peão de F, te forçando a trocar peões aqui. Peão de C4 cai, o peão de E vai ser o próximo e você não tem muito o que fazer a respeito desse centro do jogador de brancas. Vamos dizer que ao invés de capturar o peão de G, você captura o peão central. Ele toma de volta e tá bem melhor, novamente por conta desse centro maravilhoso. Mas aqui, né, vem a aula de xadrez posicional de estrutura de peões por parte do Keymer. Você vê 2 peões conectados, o que você faz? Você os separa, peão na casa de G5 por parte do Vincent Keymer, querendo separar todos os peões, separar toda a cadeia de peões. Esse lance é mais profundo do que ele parece. Por quê? Vamos, né, ver pouco a pouco o que vai acontecer. Se você ignora o peão de G, o peão de F vai cair. Uma hora o peão de F vai cair. Então você não deve simplesmente ignorá-lo. Mas se você captura de cara, o peão de F, né, das pretas, vai ganhar vida com esse avanço F4 primeiro e depois olha a sua estrutura. Só peões isolados. De repente, isso daqui vira um problema tremendo para o jogador de brancas. Então, o Caruana decide capturar o peão de F com cavalo toma F5. Depois de cavalo toma, peão toma, o ponto do Keymer se faz em alto e bom tom. Dama por F5, cheque, bispo em C2 e dama por F4. De repente, aquele peão que no quinto lance o Fabiano Caruana ganhou de presente como um peão passado extra, na verdade, é um peão isolado. Ele ainda tá passado? Tá, mas ele tá perfeitamente bloqueado pelas peças menores do jogador de pretas. A chance desse peão virar dama é 0. Tem uma torre na coluna E, o cavalo e o bispo controlam a casa de E6, o bispo controla a casa de D7. A chance desse peão promover é nenhuma, ele só tá isolado e avançou demais. Claramente uma fraqueza na posição. Então, Caruana não quer trocar damas, porque se isso for para um final, as chances de vitória dele são 0. E basicamente, se empatar, ele também tá perdendo. Bispo em E3, dama na casa de F7. Volta, cavalo em G3 desenvolvendo, tá na hora das pretas desenvolverem também. Cavalo em G6 pressionando o peão, entregando o peão de G para forçar uma troca de damas. Bispo toma G5, bispo toma de volta, dama toma G5 e dama em F4 força a troca de damas aqui nessa posição. Por que eu falo que ela força uma troca de damas? Porque nessa posição, vamos dizer que você tente manter a dama, né, no tabuleiro, ela vai ficar fazendo nada enquanto a dama das pretas está super forte. Pretas podem só fazer o roque, conectando torres e gerar um ataque com infiltração aqui, né? A dama ainda tá cortando o roque do jogador de brancas, que não pode fazer o mesmo. Então, força a troca de damas o Keymer, dama toma, cavalo toma, roque do jogador de brancas e o Keymer captura o peão da casa de G2 com tempo na torre do Caruana. Vem então torre em G1 ameaçando o cavalo, cavalo em E3 dando um duplo na torre e no bispo, querendo simplificar, pedindo por torre em E1, cavalo toma bispo, algo do gênero. Só que nessa posição, o Caruana já entendeu, se deixar simplificar demais, se jogar torre em E1, cavalo por C2, isso aqui com toda certeza vai empatar e ainda tem risco de você perder. Então o Caruana vai para a última esperança dele. Ele joga um lance muito, muito curioso, mas muito bonito, cavalo em F5. Infelizmente, esse lance não funciona, mas é muito bonito. Qual que é a ideia do Caruana? O Caruana tá jogando para esse cavalo entrar na casa de D6. Então,
De cara, se você trocar cavalos, né? Aí, beleza, fica uma troca mais ou menos igual. Só que a ideia aqui do Caruana é você pegar a qualidade dele para ele poder infiltrar uma torre em B7 com cavalo em D6 e dar checkmate. E vamos ver se funciona. O Khaymer joga cavalo, toma torre, ganhou a qualidade. Torre em G7, deixando você tirar o cavalo se quiser. O que acontece se você tirar o cavalo? Mate. Tirou o cavalo, cavalo em D6, torre toma B7, é checkmate, imparável, não tem o que você fazer. Você pode atrasar um pouquinho. Você pode jogar, por exemplo, cavalo D3 cheque, bispo toma, você pode jogar tipo bispo em F7, forçando ele a gastar um lance aqui, você pode jogar torre em E7, forçando ele a gastar um lance, mas é imparável, não tem o que fazer. Então, não, você não tem tempo, né, de tirar o seu cavalo. Mas o Vincent Khaymer decide simplesmente sacrificar a qualidade de volta, né? A defesa mais precisa teria sido A5 para responder a cavalo em D6 com rei em A7. Outra maneira de sacrificar a qualidade de volta, né? Basicamente, sacrificar a qualidade de volta, tomar o peão é um erro, porque se você toma, aí o rei tem a casa de A6 e você nem pode tomar a qualidade de volta, porque senão você perde a torre, e por consequência as pretas estariam melhores. Isso seria mais preciso por alguma razão do que o Khaymer faz. O Khaymer faz o roque grande, entrega a qualidade de volta de cara para cavalo em D6 cheque, seguido novamente por cavalo tome 8, e o cavalo não pode capturar aqui na casa de B7, né? A torre não pode capturar na casa de B7, porque se você tomar de cavalo, você já não está mais entregando a qualidade de volta, o cavalo tem a possibilidade de sair. Se você tomar de torre, é aquela mesma ideia, você não pode mais tomar a torre aqui de cavalo, e já tem ideia de torre toma cavalo e rei toma torre, né? Tem todas essas ideias aqui. Então, o roque longo aqui do Khaymer simplesmente entrega a qualidade, e a gente vai para esse final de jogo, que se tem uma pessoa que está melhor, com toda certeza é o Khaymer. Por quê? Porque as brancas têm esse peão completamente ruim aqui, né? Então esse peão vai cair. Temos o bispo em D5 por parte do Khaymer, sacrificando o peão de H, na verdade, mais para tirar o bispo, colocar ele ativo e forçar o empate mesmo, né? Tá trocando peões. Torre toma, H4, torre em 1, né? Ameaçando ganhar o bispo na casa de F3, aproveitando da cravada. Rei D2, chuta a torre e a torre vai para trás do peão. Então, quando você tem um peão passado assim, ele é um problema na maior parte dos finais. Só que só seria um problema de verdade se a torre do Fabiano estivesse onde está a torre do Khaymer e a gente tivesse a situação oposta. Dita a regra do Tarrashi, né, e essa é uma regra bem legal de final de jogo, que você sempre quer a sua torre atrás do peão. Quer você seja o jogador que está avançando para coroar, quer você seja o jogador que está tentando parar a coroação do peão. Porque nessa situação, a cada lance de peão, H5, a torre do Fabiano fica mais fraca, ela perde uma casa e a torre do Khaymer ganha uma casa. E ela nunca pode deixar esse lugar sem o peão cair. Então, é um final completamente empatado com torre ativa versus torre passiva. A gente poderia tirar, por exemplo, todo o material do tabuleiro, deixar só o rei e o jogador de brancas com esse peão extra. Com a torre ativa versus torre passiva, não é o suficiente para ganhar. É um final completamente resolvido. Então, poucos lances depois, eles simplesmente repetem e nós temos aí o nosso resultado. Vincent Khaymer é oficialmente o melhor jogador de Fischer Random do mundo, tendo vencido nomes impressionantes ao longo da sua jornada. Deu um coro no Magnus, agora deu um coro no Fabiano Caruana também, deu um coro no Alireza Firouzja e, para vocês que não gostam tanto dessa modalidade de xadrez, também é um alívio, né, que acabou esse evento e agora o canal volta para a programação normal, né? Enfim, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. Um abraço, pessoal, até a próxima.